Olá, pessoal. Uma ótima tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui com ao vivo e quem está assistindo na gravação também sinta-se muito bem-vinda e muito bem-vindo. Pessoal, quem está ao vivo aqui conosco, já deixe aí o seu boa tarde e de onde você está falando. Quero ver as interações aí do pessoal. Já tem a Flávia dando boa tarde, o Paulo, o José. Que bacana, pessoal, que bacana. Galera, então, bem brevemente, hoje a nossa temática é sobre geração de demanda B2B em 2023. E, galera, esse bate-papo será muito prático. A gente tem a feliz momento de trazer pessoas muito referências e que são especialistas nessas áreas. Então, galera, quero já sem mais delongas, trazer aqui os nossos convidados, começando pela Amanda Feitosa, que é Head de CS lá da Maestra BM. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Show. Também convidar aqui o meu amigo Henrique, o Head de Marketing da Plumes. Olá, pessoal. Boa tarde. Grande prazer aqui participar de mais um evento da BM Machine. Show. E por último, mas super importante, meu amigo Paulo da Econodata. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? E aí, pessoal? Aí. Como é que vocês estão? Prazer Show de falar bola, com todo mundo. Gustavo, obrigado pelo convite. Perfeito, galera. A gente já tem pessoal de Canoas, de Bom Retiro de Santa Catarina, São Luís do Maranhão. Tá bem diversificado aqui a nossa audiência. Isso é muito bacana, né, pessoal? E falando em diversificação, é a nossa temática de hoje, né, pessoal? Porque a gente tem ouvido muito falar em questão de geração de demanda, os mercados mudando, mas sempre tem aquela principal questão, né? Antes de pensar muito em estratégia e qualquer coisa, a gente tem que conhecer muito bem o nosso público. E muito bem, então, os nossos canais que a gente vai trabalhar. E já nessa questão, Paulo, queria que tu trouxesse um pouco assim, nessa questão de construção de público, de prospecção mais outbound, de geração de listas, o que vocês têm feito aí na Econodata que tem dado certo nos seus clientes. Contextualiza um pouco para nós aí, Paulo. Legal, bacana. Obrigado, Gustavo. Vamos conversar um pouquinho do início, que é o que a gente considera o mais importante no trabalho de prospecção, que é, que nem tu comentou, a especificação do público-alvo, né? O quanto mais específico e mais detalhado for esse público, maior a nossa chance de venda e maior a chance de conversão. Então, a gente sempre comenta que todo o trabalho começa na definição do ICP, né, do perfil de cliente ideal. E como é que a gente trabalha? Muito se fala em ICP, isso é um assunto que já é bem batido, mas às vezes não se entra tanto no detalhe e não se entende tanto como fazer isso. Para se fazer e se definir um bom ICP, a primeira coisa que a gente tem que ter é dados, né? Sem bons dados, com abrangência de dados e dados de qualidade, a gente não consegue definir bem o segmento que a gente quer trabalhar, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma profundidade pequena de dados, com poucos campos na minha lista, o meu ICP vai ficar muito genérico. Vai abrir muito e eu vou sair dando tiro para tudo que é lado. Se eu tiver uma segmentação profunda, que a gente faz aqui na Econodata, com muitas variáveis, com muitos campos, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quantidade de funcionários, faturamento presumido. Se a empresa utiliza determinada tecnologia, olha só, isso é difícil de ter e é uma variável que faz muita diferença. Se eu quero vender para empresas muito maduras tecnologicamente, eu vou ver se elas utilizam uma determinada tecnologia como uma ferramenta de automação de marketing, por exemplo. Capital social da empresa, região, porte, segmento bem específico. Então, eu citei aqui só umas 6 ou 7 variáveis que ajudam a ter uma segmentação mais profunda para definir o ICP com muita clareza, com um alvo muito claro, muito específico, né? E a gente pode acrescentar aqui uma cacetada de variáveis para ser bem específico. Então, tudo começa o nosso trabalho, e isso não só para prospecção, tá, Gustavo? Para qualquer coisa, para o negócio em si, a definição do ICP ela é estratégica. Por quê? Porque eu vou direcionar os meus esforços de prospecção para isso, o meu marketing para isso, os canais que mais funcionam naquele perfil de cliente, né? E a mensagem de marketing adequada para isso também. Porque, por exemplo, se eu pegar um setor mais tradicional, de repente, o uso de telefone ou o uso de redes sociais ou e-mail não é tão assertivo quanto ligar.
Então, depende muito do meu público. A escolha desse ICP, desse segmento, influencia toda a minha estratégia de marketing e de canais. Então, por isso, a importância de se especificar bem o nosso público-alvo e o perfil de cliente ideal. Exato, até pessoal aqui que está ao vivo conosco, deixem também aqui nos comentários, participem, que estratégias ou quais estratégias vocês utilizam, seja, como o Paulo trouxe, a parte mais de prospecção de listas, a parte inbound, conteúdo, ABM, que a Amanda falará muito bem sobre. Galera, complementem para a gente trazer aqui discussão. Tem mais pessoas de Goiânia, de Porto Alegre, Blumenau, Fortaleza. Muito bom essa diversificação, né? E voltando, né, Paulo, por que é muito importante o ICP, né? Como tu bem trouxeste, é um assunto batido, mas até conversando com colegas, a gente vendo muito no mercado, tem empresas que não têm ele muito bem definido. E aí a gente vem para uma outra discussão que a gente estava trazendo um pouco aqui nos bastidores, né? Que quando falamos de geração de demanda, tem dois assuntos que estão muito em alta. É gerar demanda para construir marca ou gerar demanda para ter performance? E aí a gente bate numa tecla que eu gostaria da contribuição de vocês, que teve uma demanda no mercado que as empresas investiram muito em performance, ou seja, a gente está falando de mercado B2B, a gente sabe que a venda ela sempre é um pouco mais complexa, ela sempre tem mais passos que diferente do vender B2C, que é um e-commerce, uma loja ou tudo mais. Então, que as empresas focaram muito em performance e sem construir marca. E para isso eu gostaria um pouco da contribuição mais do Henrique, que o Henrique tem falando da Plumes, um caso muito legal, que é uma empresa que vem ao longo dos anos construindo uma marca muito forte e também trabalhou com performance, mas construiu uma marca muito forte e colheu muitos bons resultados disso, né, Henrique? Perfeito, Gustavo. Bom, como eu até falei aqui em off pro pessoal, né? Se vocês não entenderam alguma coisa do que eu vou falar hoje, minha voz não tá tão boa, né? Eu estou aqui pelo compromisso de compartilhar os insights. Mas, voltando ao assunto, né, que o Gustavo trouxe, quando ele falou, né, que as marcas estavam investindo mais em performance do que em marca, aqui na Plume a gente vê que as duas coisas elas estão muito associadas, na verdade, né? Não existe isso de investir só em performance ou investir só em branding institucional, porque principalmente quando a gente fala de B2B, o institucional ele é uma força muito importante, ainda mais se você não é uma empresa muito conhecida no mercado, né? Que isso é o exemplo do B2B. Antes de eu entrar na Plume, eu não sabia nenhuma marca de CRM. Mesmo as top of mind, né, que são conhecidas aí no mercado, não fazia nem ideia que existiam. Então, o mercado que começa a se naturalizar com uma ferramenta, com uma metodologia, né, com qualquer fornecedor novo do B2B, normalmente ele vai ter essa barreira de tentar encontrar quem são os players do mercado. Esse mercado B2B, muitas vezes, ele não é tão espalhado quanto é, por exemplo, o B2C, né? Você vê muitos exemplos de cases geniais da Coca-Cola, do McDonald's, né, da Nike, e você vê poucos cases de branding B2B de fato. Só que uma coisa que a gente tem notado aqui na Plumes, por exemplo, é que quando a gente faz uma ação de branding, a gente gera venda. E assim, não é venda pequena. A gente nota que, na verdade, a performance ajuda muito mais a manter a máquina rodando para contas menores, né, focando mais no transacional, focando mais em contas ali, né, de PMS. E quando a gente realmente quer falar com a galera mais enterprise, né, a galera do mercado ali de médio, grande porte, aí você já está falando mais de uma venda que precisa de um viés mais de marca, precisa de um viés mais institucional. Porque, assim, por mais que, sei lá, né, eu usei exemplo aqui da Coca-Cola, a Coca-Cola quer comprar um CRM. Ela não vai olhar para o CRM mais barato porque ela pensa só em reduzir custo. Ela vai pensar em qual que é melhor para a minha operação. Será que é seguro? Será que comporta o volume de dados que eu preciso ter aqui para todas as unidades, né, da América Latina, Europa, Estados Unidos? Então, né, precisa de um trabalho de marca para não só trazer a questão institucional, mas gerar essa segurança no cliente também. Então, e gerar essa questão da segurança do cliente, mas também aparecer no mercado mais vezes. Porque o comprador B2B, ele precisa ter essa questão de que é uma empresa que ela aparece, é uma empresa que eu posso confiar.
E isso ajuda muito no processo, é o que a gente vê aqui na Plumes. Né? Clientes com tickets médios altos vêm apenas por marca. Não vem por campanha paga, né? Às vezes por indicação de cliente, claro. Mas geralmente o cliente grande vem por esforço de marca, quando ele realmente entende o que ele está comprando, por que ele está comprando e por que ele está fazendo aquilo. Porque o cliente que vem por marca, ele é um cliente mais educado. Né? Ele é diferente do cara ali que chega de, quero comprar um CRM. Normalmente o cara que chega nesse de comprar CRM, ele vai pelo mais barato. Ele vê tudo aquele CRM como igual, né? E ele acaba selecionando aquele que é o mais baratinho. E aí, quando a gente olha para o nosso mercado, a gente vê que realmente o esforço de marca está muito relacionado com esforço de venda também. Né? Então, e até Exato, mesmo né, para Henrique? outras áreas, né? Para pós-venda Isso, mesmo, a gente vê muito. isso, né, Henrique, pessoal, porque também a gente sabe aí, tem várias pesquisas que apontam já há alguns anos que a maioria das pessoas que interagem com a nossa marca, se não me engano, são de 3 a 5%, elas estão de fato no estágio de compra. E tu tem uma marca forte, que citando novamente o caso da Pumes, da Econodata e também da Maestro, que são empresas que desde que eu conheço, elas geram muito conteúdo, geram muita autoridade, você já trazem todo esse embasamento para o que a pessoa, opa, eu vejo a marca de vocês e não estou comprando de uma empresa que está começando agora, e pelo fato dos assuntos que vocês trazem, eles são muito profundos, e isso acelera a jornada de compra, né? Mas voltando, pessoal, a Tatiane fez uma pergunta muito bacana e bem prática, direcionada para o Paulo. Produção, se puder subir a pergunta aqui, agradeço. Isso. Então, Paulo, a Tatiane perguntou: qual é a estratégia que você considera mais assertiva para definir o ICP? Como, por exemplo, taxa de conversão histórica da companhia. E, na sua visão, qual é o melhor método para apurar o ICP? Muito boa pergunta da Tatiane. Obrigado, Tatiane. Tatiane, obrigado pela pergunta. Eu estava pensando nisso aqui, eu tenho que falar em como fazer esse ICP, e a Tatiane perguntou num ótimo momento. Como é que a gente define esse cara, né? O trabalho da definição do ICP, ele começa lá no CS. Então, eu tenho que entender bem, na minha base de clientes, quais são aqueles clientes que me dão mais retorno, definindo como retorno o que eu estou buscando. Né? Então, eu estou buscando maior ticket, maior faturamento, eu vou pegar os clientes maiores. Ou eu estou buscando clientes que me dão mais lucratividade, pode ser cliente menor, mas que dá mais lucro. Então, primeiro eu tenho que definir o que é retorno. Né? E isso é definido junto à estratégia da companhia. Se ela está, por exemplo, numa pegada de growth muito rápido, então eu vou querer clientes de faturamento, enfim, e de marca, ou se ela está, o que está acontecendo esse ano agora muito, uma pegada de eficiência, que é gerar uma margem maior para gerar caixa, né, e segurar momentos de baixa. Então, primeiro é linkar o ICP com a estratégia geral da companhia. Feito isso, eu vou na minha base de clientes com o CS e vou analisar todos os meus clientes com todos os dados que eu tenho. E aí, de novo, a importância da gente ter dados de altíssima qualidade. Porque é aquela história, garbage in, garbage out. Se tiver dado ruim entrando, a minha decisão vai ser errada. Então, eu tenho que garantir que meus dados estão corretos, e para isso a gente tem processo, né, para realmente garantir que as pessoas estão cadastrando os dados corretamente e fazendo as integrações necessárias. A partir daí, eu vou fazer análise dos meus clientes com todas as variáveis, todos os campos de dados que eu tenho, e vou buscar aqueles que me dão o maior retorno. Por exemplo, se eu estou numa batida de growth, né, de crescimento rápido, eu vou pegar aqueles com maior ticket ou com contrato mais longo ou que me dão mais faturamento. Tá? E aí eu vou pegar o perfil desses caras. Então, se eu tenho uma base de 1.000 clientes, eu vou pegar os 100 top ou os 200 top nessa base, ou seja, os que mais faturam de acordo com esse critério de retorno, e vou pegar o perfil deles. E aí eu vou montar clusters. Por exemplo, a primeira segmentação que a gente fez na Econodata foi o perfil, né, a variável de setor. Então, quais os setores que a gente tem maior crescimento, que a gente tem um faturamento maior por cliente? Né? Em primeiro lugar, deu TI, tecnologia, e em segundo lugar, deu indústrias, que até na época foi um pouco de surpresa para nós, quando a gente fez. Né? Então, o mercado mais tradicional, dando um alto retorno para nós, porque são empresas maiores também, que a gente vende, no caso de indústrias. Então, a gente começa por aí. E aí eu posso pegar... Eu estou falando dos nossos casos de variáveis, né? Eu posso pegar aí outros campos de dados para entender melhor isso, como eu citei antes, tecnologia. São empresas que usam tecnologia ou isso é indiferente? Região.
influencia para nós. Isso acontece muito em empresas que fazem venda porta a porta ou negócios locais. A região é muito importante também, né? Quantidade de funcionários, o porte influencia para mim. Eu tenho um faturamento maior com empresas maiores, e aí eu tenho que cuidar para ver também a quantidade de clientes que atendem aquele critério. Porque não adianta eu ter 3 empresas grandes que eu faturo contratos de 100 mil, só que a minha base, o resto tudo é empresa pequena. Então, envolve muito um analytics, aí até uma ciência de dados, e não é uma coisa só matemática, ela envolve muito intuição também, né? Então, é um processo de entender todo o negócio, que nem a diretriz estratégica da companhia do que define o retorno. E aí, a partir disso, eu monto essa análise e vou dizer, ó, esses clientes aqui são os que mais me dão retorno e eles têm tal perfil. Eles são do setor de TI, eles são ou do setor de indústria e eles têm um porte de 50 a 500 funcionários, só dando um exemplo aqui. E aí eu montei meu ICP. Então, aí com esse ICP, aí eu vou para cima do mercado com tudo, com uma estratégia voltada para esse perfil de cliente, né? Por exemplo, se tem menos maturidade tecnológica, que é o caso da indústria, então eu vou adaptar o meu discurso para esse cliente. Eu, às vezes, não vou falar tanto a sopa de letrinhas que a gente usa aqui, SDR, BDR, automação de marketing. Eu vou direto nele explicando os conceitos mais básicos para que esse cara me entenda e eu possa realmente absorver essa demanda. Então, a definição do ICP, ela começa no CS, resumindo o quadro aqui, começa no CS, em ter bons dados, fazer essa análise de todos os dados, a clusterização, para daí, a partir disso, eu definir o que é o meu perfil de cliente ideal. Perfeito, Paulo. Até a Tatiane complementou, agradeceu a tua colocação, que ela trabalha com time de aquisição e geração de demanda, mas eles não têm tanto essa prática. E vejo que isso é muito comum acontecer. Às vezes a gente não tem uma comunicação com o nosso próprio time interno, e é o nosso time, e aí depende muito da nomenclatura que a sua empresa usa, se é o time de CS, o time de expansão, de receita, mas que esses times eles têm os dados sobre os clientes. E é muito importante, Tatiane, se aproxime mais, porque senão a gente, como responsáveis por gerar novas demandas ou trazer novas aquisições, a gente pode estar mirando para o segmento errado, para o perfil de pessoa errada, para a ação errada. Então, conversa mais com o teu CS, se aproxima, foi perfeito. E, Paulo, só aproveitando mais o teu gancho, a Daniela trouxe uma pergunta muito interessante, que eu gostaria da tua opinião novamente. Se o ICP pode variar de ano para ano, de acordo com o objetivo da empresa. Legal. As perguntas estão ótimas aqui, estão bem quentes aqui, bem profundas mesmo. O ICP faz todo sentido, tá, Daniela? O ICP ele não é imutável. Claro, não vai mudar mês a mês, aí não tem estratégia, aí não funciona, né? Mas mudar, eu não digo ano a ano, pode mudar de um ano para o outro, mas não todo ano também, senão pode virar bagunça. Mas de vez em quando a mudança dele, ela pode ir indo lentamente para uma outra direção, porque tu tem toda uma máquina rodando de marketing, de vendas, focada naquele discurso, naquele cliente. Daí tu vai dar um tiro para cá, tu tem que demolir o que tu fez aqui e começar de novo aqui, aprender tudo de novo. Então, o que a gente vê de mudanças de ICP normalmente é uma coisa mais lenta, tu continua trabalhando com os dois públicos até mirar para cá. Mas é possível, sim, ter mudanças de ICP ao longo do tempo. Ela só não pode ser muito frequente e ela tem que fazer sentido, de novo, alinhada com a estratégia da companhia. Não tem por que mudar o ICP por nada, né? Eu acho que realmente tem que ter uma motivação muito importante para isso acontecer, e aí se justifica, sim, a mudança do ICP, que tem impacto em todas as áreas, inclusive no CS. Até se eu puder complementar a resposta do Paulo, que é o que a gente viu aqui na Plumes, porque a gente já é uma empresa consolidada, com produto consolidado e tal, mas o nosso market share não chega a ser, né, 10% do mercado, nem 20% do mercado. E quando a sua empresa lá ainda tem muito espaço para crescer, é muito comum você conquistar mercados que você nem sabia que que seu produto atendia bem, e em algum momento ele começa a atender muito bem aquele mercado. Então entra muito nessa conjunção do que o Paulo trouxe, né? De beleza, a gente às vezes precisa olhar para o PCI, né? Redefinir ele de acordo com novos dados, porque quando você não é empresa multinacional que já sabe exatamente o que você vende, para quem você vende, em qual mercado, né? Que é a realidade da maioria das empresas no Brasil, você precisa estar revisitando isso toda hora, porque você nunca vai ter um universo muito grande de clientes na sua carteira
para poder dizer, este aqui é meu ICP para daqui 5 anos, né? Você vai sempre ter que revisitar isso, porque a sua empresa se desenvolve rápido, muda rápido, então você precisa também fazer essa análise aí de tempos em tempos. Exato, Henrique, perfeito. E galera, aqui agora a gente entrou até agora no nosso bate-papo muito então sobre estratégias, principalmente outbound, definir ICP, de inbound, que o que estamos fazendo aqui agora é uma estratégia inbound. A gente gerou um conteúdo, fez ações, trouxe pessoas para participar e depois terão trabalhos após, né? Mas veio uma pergunta da Tectory Equipamentos, que eu já vou puxar lá em seguida, mas gostaria, Amanda, que tu trouxesse um pouco o que é, de fato, a ABM para o pessoal entender, que aí ouso dizer que é uma das grandes tendências que está se consolidando no mercado do Brasil. E vocês da Maestro são a principal referência, Amanda. Agora o palco é teu. Obrigada. Bom, o ABM, né, nos últimos tempos, meses, está bem alta, né? Muitas empresas aí estão buscando a Maestro, enfim, para fazer essa implementação, mas de fato, o que é o ABM? O Account Based Marketing, na tradução, é o marketing baseado em contas. Ok, mas não diz muita coisa, né? Então, é o marketing, né? É a estratégia que ela foca na qualidade, não na quantidade. Aqui nesse bate-papo, eu peguei vários insights, né, do Paulo, no momento que ele as estratégias que ele faz para definir um ICP. Para a gente entrar num ABM, para definir aquela conta, a gente precisa ter muito bem claro qual é o ICP, qual a conta que eu quero vender, né? De fato, qual a conta que o meu produto tem fit, né? E isso, muitas empresas ainda, por incrível que pareça, ainda estão patinando, né? De qual é o ICP, enfim, para quem eu posso vender. E o ABM, diferente do inbound, né? Que ele busca ali a geração de leads, né? De contatos, nós já sabemos para quem queremos vender. Então, hoje, quero vender, como o Henrique trouxe, quero vender para Coca-Cola, né? Hoje eu já tenho um produto, o meu produto é uma solução, né? Uma solução de software para a área de marketing e vendas. Então, eu já tenho muito claro qual é o meu ICP, já bati o segmento que eu vou trabalhar, já bati quais são as áreas que eu vou trabalhar. Então, agora, o ABM, ele vem para focar naquela estratégia. Então, eu quero vender para a Coca-Cola está dentro do meu ICP, vou fazer uma estratégia voltada para qualidade e não quantidade. E aí entra a lista de contatos, né, que é o momento onde nós mapeamos todas as pessoas que fazem parte dessa estratégia, porque é diferente do lead, né, no inbound nós buscamos muito a geração do lead e a levantada de mão, né, daquele decisor. No ABM nós vamos trabalhar a estratégia como um todo. Então, de fato, quem vai influenciar no meu processo, né? Quem são as pessoas que podem influenciar? Quem são as pessoas detratores, né? Então, provavelmente áreas que podem ser detratores. E quem, de fato, vai assinar o cheque. Aqui, só para deixar bem claro, em nenhum momento vamos desligar o inbound, né? O inbound, ele vai nos ajudar, né, a criar relevância, toda a parte de conhecimento de fato, a gente precisa se fazer conhecido, né? Então, tiers menores. Vou trazer um exemplo na Maestro. Hoje, nós temos duas frentes de linha de produto, que é a nossa certificação ao vivo no ABM, então nós certificamos profissionais, e temos a solução, né, do ABM junto com a consultoria. Dentro da certificação, para a gente comercializar, nós não vamos construir uma estratégia de ABM para vender esse produto, porque é um tier menor. O inbound, né, o fluxo de e-mail, todo o lead scoring, ele performa super bem. Já nessa solução, que é para a gente vender a Maestro, né, de fato, fazer ABM para vender ABM para fazer ABM, nesse caso, nós construímos, de fato, uma estratégia onde a gente entende quem são as áreas que vamos trabalhar, quais os conteúdos, e aí é bem legal que quando o Paulo ele traz a questão das áreas, de entender de fato o seu ICP, é um momento que a gente personaliza. Então, a personalização, ela vai de fato, não só o primeiro nome e o nome da empresa, mas a gente entende o setor, entende as variáveis do setor, né? Então, quais as oportunidades. Muito trouxe também nesse bate-papo sobre qual solução que aquela empresa que eu quero vender tem. Hoje, no ABM, uma das ferramentas que a gente utiliza é o SimilarTech, para a gente entender, de fato, né, qual é a solução que aquela conta está usando. Será que ela está usando um concorrente? Se sim, qual é o argumento, né, que eu vou utilizar para entrar naquela conta? Perfeito, Amanda. A gente consegue trazer agora para um exemplo muito prático, que foi a pergunta da Tectory Equipamentos.
que ela trouxe aqui o exemplo do setor de mineração, que ela, partindo do pressuposto, ela já tem definido bem o SCP dela, sabe onde a empresa está, mas é um segmento bem nichado e bem difícil de entrar, que ela deu o exemplo da empresa Vale, que é uma empresa grande, é uma conta grande. E se puder trazer um mini exemplo de como eles poderiam implantar a ABM ou começar uma estratégia de ABM, por quê? Porque isso vai exemplificar mais ainda o que de fato é o ABM, né? Muito bom, muito boa pergunta. Obrigada pela pergunta. Bom, a gente segue 5 passos dentro da metodologia, né? A partir do momento que a gente identificou qual conta vamos vender, então, quero vender para Vale. Já tem um produto, né? Então, antes de iniciar a estratégia da ABM, ter muito claro qual é o meu objetivo. Vou vender, então é um projeto de aquisição? Não, eu vou fazer uma expansão. A Vale já é o meu cliente, já me paga, já é um cliente muito bom para estar, mas eu quero reter. Não, eu quero fazer um upsell ou um cross-sell. Pode acontecer também. Mas nessa pergunta, dá a entender que vai ser para uma aquisição de um novo cliente. Então, a gente já identificou, né, a conta que vai ser a Vale. Quais as áreas, né? Então, o segundo passo é a criação da lista de contatos. Então, quais as áreas que eu quero atingir? E aí, a regra, né, para trabalhar essa lista de contatos é sempre seguir quem são as pessoas que podem influenciar na negociação. E aí, entra analistas, coordenadores, enfim, até mesmo estagiários nessa lista para comunicação. Então, dentro dessa lista tem os influenciadores, os decisores, então, de fato, quem vai decidir em comprar a minha solução, quem vai assinar o cheque. Muitas vezes minha proposta pode ficar parada em compras. Então, antes de ficar parado em compras, como eu posso trabalhar esses contatos antes, né? Então, como eu posso me fazer conhecido? Como eu posso passar essa confiança? E até mesmo os detratores. Quem são as áreas que pode, de alguma maneira, ser o detrator no processo, né? Que pode se sentir que é um concorrente que está entrando, enfim, toda essa negociação. Então, a criação da lista de contatos ela é muito importante. E aí, o que acontece, né? A diferença do ABM. Nessa lista de contatos, a média, né, de contatos para a gente iniciar um projeto são de 10 a 15 contatos, dentro da mesma conta, né? Diferente ali de uma geração... eu tentei vender para a Vale, falei com um contato, ele falou que não tem negócio. Olha o tamanho da Vale, olha o tanto de unidades de negócios que eu posso trabalhar eles, né? Então, vamos criar essa lista e entender. E outro ponto que o Henrique trouxe, que a venda, ela é a confiança, né? Foi um dos trechos que você trouxe. Então, de fato, é a confiança. O decisor, para ele fechar com você, ele precisa estar muito bem... Ele precisa estar confiante que aquela solução vai funcionar. Mas a confiança não é só nos resultados, mas sim, será que minha equipe está preparada, está apta para mexer na solução? Para operar? Então, eu preciso trabalhar essa equipe antes, preciso passar essa segurança, né? Então, por isso de trabalhar com os influenciadores, que são analistas, coordenadores e até mesmo gerentes. A partir do momento que a gente identificou a conta, que foi o primeiro passo, criamos a lista de contatos com esses critérios, nós vamos criar os conteúdos personalizados. Vale pontuar que dentro da lista de contatos que a gente cria, na estratégia de ABM, existem lá o one-to-one, que é uma alta personalização, né, que é o que a gente está trazendo aqui. Tem o one-to-few, que é de 1 para poucos, né? Então, 1 para poucos, o que seria? De 10 a 15 contas, e aí dá para trabalhar os setores. E aí o one-to-many, que são para muitas contas, né? E a one-to-one, dentro da estratégia one-to-one, na criação de listas, nós fazemos o dossiê, né? Que aí a gente entende de fato em qual local o contato está. Está em São Paulo, está no Rio de Janeiro? Qual a experiência profissional dele, né? Talvez porque todas as informações, elas vão nos munir para criar o terceiro passo, que é criar as mensagens personalizadas. Então, como eu disse, né, no início, a personalização, ela não vai no primeiro nome e o nome da empresa. A personalização é, de fato, entender aquela conta. Então, vou trazer um exemplo. O Gustavo, ele realiza palestra, está super ativa, e eu quero vender para a sua empresa. Como eu posso criar esse relacionamento nesse primeiro momento para não ser o outbound, apresentar minha empresa? Para criar esse relacionamento, eu posso te convidar para fazer um podcast junto com a Maestro. Então, a gente vai criar esse relacionamento, entender por quê. Dentro do dossiê, eu entendi operativa. Então, eu tenho informações para a gente criar esse primeiro relacionamento da construção. Então, e muitas outras personalizações que dá para ser no momento que a gente levanta essas informações. Esse é o terceiro passo, né? De criar as mensagens personalizadas, seja por e-mail, LinkedIn, vídeos personalizados também, de alta personalização.
E o quarto passo é lançar as campanhas. É o momento que eu entendo, de fato, como vai ser a distribuição. Lá na criação das listas, a gente entendeu que, dentro da minha experiência da Maestro e também com a ABM um pouco mais de 3 anos, eu entendi que eu tenho empresas que estão online, que são super ativas, e empresas que estão offline. Então, eu entendo que talvez um LinkedIn Ads não faça sentido para uma empresa que está offline, que não tende a LinkedIn, enfim, eu preciso criar outras estratégias. Então, é o momento que eu distribuo essas campanhas. E essas campanhas são chamadas de plays, né? Então, é o momento que eu faço as minhas ações, as plays, né, que é a campanha, junto com os touch points, que são os pontos de contatos, onde eu vou seguir uma por outra ação. Lembrando que na lista que eu criei de contatos, são 10 a 15 contatos, então eu preciso distribuir o meu conteúdo. E eu não posso pegar um conteúdo e distribuir para essas mesmas pessoas, até porque o influenciador tem uma dor diferente do decisor. O decisor tem uma dor diferente da área de compras. Então, de fato, eu preciso distribuir de alta personalização para cada pessoa, para cada profissional. E o quinto passo, e o mais importante na minha visão, ele não fica, por último, não fica no quinto passo como, fiz 22 ações e agora eu vou medir. Não. A mensuração, ela acompanha sempre nas ações. Então, eu terminei uma ação, né, um touch point, que a gente costuma chamar. Terminei a primeira ação, que é, por exemplo, a primeira ação era conexão via LinkedIn para 15 contatos. Terminei essa ação, vou mensurar. Dentro daqueles 15 contatos, quem de fato me aceitou? Foram 10? Tá, e esses 5 contatos, quais os outros canais que eu posso trabalhar? Então, basicamente, assim, os 5 passos, né, só para recapitular, seria identificar as contas, então, a partir do ICP, que foi bem levantado, como é feita essa construção, criar a lista de contatos, quais os profissionais que eu vou atingir, seguindo a regrinha de influenciador, decisor e quem vai operar, criar essas... Então, para, de fato, atrair essas pessoas, porque a gente está falando aqui de aquisição, lançar essas campanhas, fazer a distribuição delas por diversos canais e não focar apenas em e-mail, e, por fim, mensurar. Perfeito, Amanda. Até o Fernando trouxe aqui uma pergunta, acho que é muito também uma resposta, né? Se a produção puder colocar aqui na tela, que então, no caso, a metodologia ABM, ela tenta conectar diversos setores, stakeholders dentro da mesma empresa, mas de vários setores. Eu acredito que sim, Amanda. Pode complementar? Pergunta. Obrigada, Fernando. Nesse caso, partindo do pressuposto que a gente já tem um objetivo, eu quero vender o produto A. Dentro do produto A, quem são as pessoas que vão fazer parte, né, dessa negociação? Quem vai mexer nesse produto? Quem vai operar esse produto? Então, são esse grupo de pessoas que vamos fazer a captura de contatos. Vou trazer um exemplo aqui da Maestro. Quero vender a minha solução e quem vai operar minha solução vai ser marketing e vendas. Mas quem vai participar da negociação é marketing, vendas e talvez compras e jurídico. São essas pessoas que eu vou fazer o levantamento do contato. E aí, são essas áreas, né, os setores, como o Fernando trouxe, mas personificar. De fato, dentro do marketing, quem é a coordenadora? É a Isabelle. Tá, o analista é a Gabriela. E aí a gente começa a construir essa lista. E aí eu sempre falo assim, a média de contatos para iniciar de 10 a 15. Nossa, Amanda, é muito. Olha, numa venda tão complexa, aqui imaginando ali mais de 400 mil, meio milhão, 15 pessoas, super pouco. Porque dentro de uma negociação complexa, talvez outras pessoas vão participar de reuniões comerciais, vão entender ali as... Então, de fato, a gente, quanto mais contatos... da Maestro, um cliente que trabalhou com um hospital em ABM, nós iniciamos a criação de lista, ele ia vender uma solução para a área de tecnologia de um hospital. Iniciamos o projeto com 15 contatos, como eu acabei de passar para vocês. Durante as negociações, entendemos que essa lista ela precisou ser aumentada, porque esse hospital ele fazia parte de um grupo. Né? Então, era o Hospital 9 de Julho, ele fazia parte de um grupo que é da DASA. E aí, dentro dessas negociações, teriam outras pessoas que iriam decidir. Então, a gente precisou mapear mais pessoas. No final da história, tinham 32 pessoas na nossa lista de contatos.
Ah, mas são várias pessoas, o que eu vou fazer com essas pessoas? É realmente entendê-las e fazer a distribuição do conteúdo, porque como eu disse, né, a dor de compras o KPI de compras é muito diferente da tecnologia, do coordenador de tecnologia, mas também é muito diferente do analista de tecnologia. Como eu posso distribuir? E claro, né, aqui a gente está falando de one-to-one, mas a gente pode fazer grupos, né? Então, um grupo de analistas receber uma comunicação, o grupo de coordenadores receber uma outra comunicação. Espero que eu tenha respondido essa pergunta, Fernando. Me permite, Amanda, só fazer um comentário. Claro. Tu vê que o ABM e a prospecção, eles andam muito juntos, né? Porque se o meu lead, o meu prospect, já tiver ouvido falar da Econodata antes de eu, por exemplo, enviar um e-mail de prospecção, a chance dele converter é muito maior. Eu já ouvi falar dessa empresa em algum lugar. Então, tu lançar anúncios, por exemplo, né, via ABM por múltiplos canais, tu vai cercando esse lead com a marca para ele conhecendo e aquilo já está mais familiar na cabeça dele para depois entrar com a prospecção via telefone ou via e-mail. Então, as duas estratégias, elas estão muito linkadas. Nenhuma anda sozinho, né? Inbound, outbound, ABM, acaba andando tudo junto e uma reforça a outra para realmente aumentar a conversão. Com certeza. E complementando, Paulo, dentro da ABM a gente chama essa parte, né, de vou me fazer conhecido. É a pré-play. Eu sempre levo na certificação, né, que é a fase da paquera. É o momento que você precisa se fazer conhecido. Então, é a awareness. Aqui a gente trouxe um canal que é o LinkedIn Ads. Mas, cara, tem muitos outros canais que dá para ser trabalhado, como evento. Eu sei que... vamos trazer um exemplo. Eu vou fazer um ABM para Renner. Tá chegando o VTEX Day. Daqui a algum tempo. Daqui a um tempo. Como eu posso trabalhar meu awareness, né? Presente nessa marca. Então, assim, se fazer conhecido dentro do ABM é ali a pré-play, é o momento que você precisa mostrar que essa empresa existe. É o momento ali que eu preciso trazer que eu faço isso, que eu tenho essa solução. Não necessariamente a pré-play, não necessariamente não. O objetivo da pré-play não é uma levantada de mão. Dentro das minhas estratégias, eu nunca vou colocar que fale com o especialista. Vamos marcar uma demo. Na minha pré-play, eu estou paquerando. Estou conhecendo aquela conta. Eu quero me fazer presente na Sales Play, no ABM, aí sim, já começa de fato a estratégia voltada para vendas. Então, é o momento que eu faço uma demo, é o momento que eu começo a falar reuniões comerciais, é o momento que eu começo a trazer dados no meu produto para aquele setor, como eu sou a autoridade naquilo. Perfeito. Se eu puder complementar também, né, que igual o Paulo e a Amanda falaram, os três canais eles são complementares, né? Porque se você faz um inbound bem feito, com bastante escala, visibilidade, a equipe de prospecção vai ter muito mais facilidade na hora de falar com contatos frios, porque o contato frio vai saber que a sua empresa existe, né? Você não é só um nome aleatório ali para aquela pessoa que está ouvindo. Se a prospecção faz um bom trabalho também ali, uma carteira mais massiva, esse primeiro contato com o cliente, né, que não teve contato, por exemplo, via inbound, pode acabar tendo um maior engajamento em uma campanha BM, né, com um maior foco, né, com uma maior assertividade. Então, os três canais em si, eles têm uma interação, até porque a jornada do consumidor ela não é linear, né? Ela é como se fosse esse grande playground, assim, que uma hora é aquele conteúdo topo de funil, né, que o visitante está acessando, outra hora ele vai para a página de contato, aí ele vê o case de sucesso, aí ele vê o e-book, aí ele vê, sei lá, né, ele começa a seguir o perfil do CEO da sua empresa, e aí, em algum momento, ele quer comprar com você. Até porque a venda B2B ela tem o ciclo mais longo, né? E até o que a Amanda trouxe do mercado nichado, né? Que o mercado nichado ele se beneficia muito do ABM, mas também empresas que têm um mercado maior, mas mais competitivo também, né? Porque a gente está falando aí, né? A gente vê muito esse movimento de empresas que elas começam com uma abordagem massiva, seja inbound ou até mesmo um outbound bem, né, com uma equipe bem estruturada, várias pessoas ligando e tal, né, mas bem segmentado. E em algum momento tem um teto. E aí, quando chega esse teto, aí você tem que ir atrás de realmente mais especialização,
né? Seja por meio da prospecção, né, especializada, seja por meio da BM, realmente com toda essa campanha holística aí, para estar em todos os cantos ali na jornada do seu cliente. Muito bom. Exato, pessoal. A gente já está aqui, olha, muitas perguntas, muitas respostas assim, incríveis. Galera, quem está aqui acompanhando conosco ao vivo, aproveite, deixe seu comentário. A gente tem espaço para mais respostas aí. E entrando mais agora, pessoal, para essa linha que a gente também trouxe, falamos muito de geração de demanda, de canais e etc. Gostaria de puxar a trilha assim, de agora a gente entrar um pouco mais nas tendências que vocês estão vendo para esse ano. Vou assim, puxar aqui o trilho. Eu gostaria muito de trazer principalmente duas coisas, pessoal. Primeiro, o básico bem feito, feijão com arroz. Seja uma estratégia outbound, seja uma estratégia inbound, seja uma estratégia de ABM, pode parecer meio clichê, meio simplista demais, mas sempre o básico bem feito ele funciona melhor do que qualquer coisa. Então é muito importante que você, se vai estruturar uma estratégia de inbound, que é no caso criar eventos, fazer SEO, materiais ricos, faça o básico. Em vez de começar com 500 materiais, comece com 1. Ou vá começar com uma parte de prospecção, não comece com 50 mercados, comece com 1. Valide o processo, valide com números, mais importante, valide com números, olhe para os números, não deixe eles só na gaveta, porque eles vão dar as respostas. E eu vejo assim, pessoal, muito de tendência é essa junção do da performance com o branding, mas falando português a marca, e vice-versa. Os dois estão cada vez mais olhando e andando juntos, e as empresas e principalmente as equipes que estão conseguindo cuidar bem dos dois estão tendo mais resultados. A gente tem grandes cases para comprovar isso. Então, essa é a minha contribuição para a parte bem breve das tendências, pessoal. Agora, fiquem à vontade, quem quiser puxar aí essas tendências, é o espaço para vocês. Em relação a tendências e o branding e performance, né, que andam juntos, o que eu vejo, assim, e que a gente está discutindo, que eu acho que é o grande núcleo da nossa questão aqui, é a definição muito clara de um ICP, de se ter dados dele, porque a partir disso tu faz qualquer coisa. E o principal, diminui muito o custo do teu marketing. Porque ao invés de tu comprar anúncio para tudo que é segmento e explodir aquele troço, e um monte de gente que não tem nada a ver com o teu negócio ficar olhando aquilo e encarar como spam, tu foca o anúncio só em quem realmente faz sentido, tu vai gastar muito menos, vai gastar menos por clique, menos por visualização, vai ter menos visualizações, só que para quem realmente faz sentido. Ou tu aumenta a frequência de visualização com o mesmo budget. Então, ter a clareza de definir muito bem o ICP, investir tempo nisso, ajuda em todas as estratégias, né? Então, isso ajuda na performance, vai diminuir o teu custo por anúncio, custo por clique, visualização, tudo isso, e no branding também, consequentemente, né? Nos anúncios, e o que tu vai mostrar, porque tu vai realmente aparecer para quem faz sentido aparecer. Então, esse foco, e o que nós estamos falando aqui, né? Basicamente, a base disso é ter dados. Hoje em dia, não se consegue trabalhar bem com marketing e vendas sem dados com muita clareza. Então, CRM lá, a Plumes, né, sabe muito bem disso, trabalha muito com isso, de pessoal ter dados corretos no CRM para poder realmente se tirar conclusões. A Maestro também precisa de dados de contato efetivos, senão quando for subir um anúncio no Google para um público específico lá de display, os e-mails não vão bater, não vai funcionar. Então, a gente está falando aqui de uma base de dados muito assertiva para essas coisas todas conseguirem funcionar. Então, é a base desse processo. E, assim, vale a pena investir porque diminui muito o custo de todas essas estratégias e, com isso, você consegue ter um CAC menor, né? Um custo de aquisição de cliente bem menor para se obter os clientes que a gente quer. Boa. Eu gostaria de trazer duas tendências, até um pouco em linha assim, do que o Paulo e o Gustavo já trouxeram, que é a questão de que, assim, o consumidor está cada vez mais cansado, né, do linguajar comercial, e, assim, não é só o consumidor, eu estou cansado, você está cansado, né, ninguém mais quer entrar num conteúdo para ver conteúdo promocional, ninguém, né, essa parte mais comercial, realmente tem muitas pessoas que hoje já estão cansadas,
E isso leva as marcas cada vez mais a terem que se tornar relevantes. Né? Não é o cliente ter que vir até você, é você que tem que entender realmente esse cliente. Então, isso do arroz e feijão bem feito, né, de você entender quem é seu ICP, entender o que ele precisa, o que ele realmente quer, né, quais são as suas dores. Eu vejo que muita empresa não faz isso. Né? Eu já entrei em muito webinar sobre técnicas de marketing, que na verdade era um grande webinar sobre como utilizar a plataforma de automação de marketing, ou como utilizar os meus serviços de assinatura. Né? E assim, eu não entro num webinar topo de funil para ver produto. Não entro. E eu vejo muitas empresas cometendo esse erro. Né? Eu vejo empresas grandes que não cometem, mas ainda assim tem muitas empresas que cometem esse erro. Então eu acredito que a primeira tendência é parar de fazer isso. É entender que se você quer se tornar relevante na jornada do seu cliente, você tem que entender a ser menos comercial às vezes. Né? Entender que precisa ter um segundo passo, mas esse segundo passo ele pode ser apenas um trabalho de marca, primeiro. Né? Não começa a jogar produto na cara do seu cliente sem ele pedir, porque senão você vai gerar mais atrito do que te ajudar. O segundo ponto é a questão, né? É um discurso que está muito em voga hoje em dia e que até mesmo eu quero entender melhor antes de poder falar com maior profundidade, mas é um assunto que eu acho que toda pessoa que trabalha com geração de demanda, principalmente com texto escrito, precisa estar atenta na questão das IAs, né? Então, o ChatGPT, o que a Google está fazendo agora, né? Que, né, lançaram recentemente o anúncio aí do Google Bard. Então, assim, as IAs, elas estão vindo para o marketing. E a gente tem que entender como que a gente vai conseguir incluí-las no nosso trabalho, seja apenas para otimizar texto, né? Então, eu posso jogar uma proposta de artigo, de blog lá para o ChatGPT, revisar tudo aquilo, colocar pontos que tornem o texto mais humano, para daí sim ele ranquear bem, né? Ou se realmente vai revolucionar a forma como a gente faz hoje. Então, acredito que uma tendência assim que não é daqui de 5 anos, é uma tendência talvez até deste ano, as empresas entenderem como utilizar essas ferramentas para reduzir tempo de produção. Né? Ainda não para fazer publicações próprias, porque senão vai virar um monte de texto feito pelo ChatGPT, mas acredito que quanto mais cedo a gente entender como incorporar isso para produções que a gente já está fazendo hoje, mais tempo a gente reduz, né? E acredito que nunca vai substituir um bom redator. Até porque é muito difícil achar um bom redator. Né? Então, se não é difícil, se é difícil até mesmo achar uma pessoa boa redatora, imagina uma máquina boa redatora. Então, eu acredito que essa segunda tendência aí é algo que a gente precisa entender. Se não for neste ano, né, embora eu acho que esse ano já seja o momento para entender isso, no próximo, com certeza. Me permite só fazer um complemento aqui, que enquanto estava falando eu lembrei também, em relação a tendências, e que a gente tem visto aqui na Econodata, tá? Na parte de prospecção. Cada vez é mais difícil você conseguir atingir o seu ICP e o seu cliente final, porque tem muita gente prospectando. O canal de e-mail na pandemia começou a ficar mais saturado, muito e-mail. Agora o telefone voltou, e aí tem muito telefone de spam que a gente já não atende, que é número desconhecido, tu já bloqueia, né? Então, o que eu quero dizer com isso? De novo, quanto mais assertivo e segmentado forem os teus tiros, maior a chance do teu público realmente abrir e receber as tuas mensagens. Eu sou prospectado todos os dias. E, às vezes, eu abro mensagens e realmente, às vezes, fazem sentido. Ainda, final de semana passada, eu recebi uma, encaminhei para o meu sócio, para o Flávio, porque fazia sentido para a área dele, para a tecnologia. Então, a prospecção nada mais é do que tu juntar duas pontas com interesse em comum. Isso é uma cold call, uma prospecção, é só isso. A questão é quais são as duas pontas, né? É conseguir fazer essa ligação das duas pontas. Isso que faz toda a diferença, tá? E aí, o que eu trabalho muito na Econodata com o time de marketing comercial? A Amanda falou dos touch points no ABM, né? Cada touch point nosso, seja via marketing, com anúncio, com landing page, com conteúdo, ou na parte de vendas, com follow-up, com uma ligação, enfim, ele tem que entregar valor. Não adianta eu simplesmente fazer um contato por fazer. E aí, como é que está a proposta? Né? Tudo bem, o cara está ajudando a estar na cabeça do cara ali, mas está entregando muito pouco valor. Então, se em cada touch point tu conseguir entregar um pouquinho de valor para ele, saber que existe determinada coisa, que tal evento está acontecendo, ele não sabia, a chance de conversão, de realmente tu trazer ele para a tua marca,
né? E para o teu produto é muito maior. Muito bom. A minha contribuição, né, com as tendências, principalmente nesse ano, acredito que seja a quebra do abismo entre marketing e vendas, né? Aquele cobertor curto onde marketing, gerou leads qualificado, e venda, mas o que está acontecendo? Gerou 1000 leads, tá, mas não vendeu. O que é a quebra do abismo entre os dois? E o ABM, ele vem para unir as duas áreas. Então, a partir das informações que foram levantadas do ICP, da segmentação, a partir de um estudo, de uma base, né, de um CRM muito bem estruturado e alimentado, aí sim vamos construir essa entrega de valor que o Paulo trouxe. Então, os touch points, eles vão fazer muito mais sentido se as duas áreas andarem em conjunto. É o mesmo dashboard. Dentro do ABM, o nosso funil de ABM é o à parte, não é gerou os 10 contatos são 10 leads. Não, a gente está vendendo para a mesma conta. Então, o pipe vai ser o mesmo. O objetivo, a quebra do abismo entre as duas contas. Então, marketing, o que eu tenho recebido muito de dúvidas, né? Qual é a squad perfeita de ABM? Vai ter o ABMer, né? Que é a pessoa responsável pelo projeto, que muitas vezes vem do marketing. E vai ter o executivo responsável em liderar aquela conta. Então, o executivo responsável vai trabalhar com a Coca-Cola, é de fato o executivo que vai executar os touch points, né? Mandar aquele e-mail não vai ser por um e-mail marketing, mas o marketing vai auxiliar na construção do copy, como o Henrique trouxe, não vai ser por aí, vai ser um redator ali fazendo de fato um conteúdo bem feito, que entregue valor. E o executivo vai fazer essa ponte, de fato, porque ele que quer construir aquele relacionamento e aquela confiança. Perfeito, Amanda, perfeito, pessoal. As contribuições, assim, é muito bacana e até eu particularmente fiquei muito feliz com essa união que a gente conseguiu trazer aqui, porque são estratégias e a gente com o BI Machine, olhando para trazendo esse olhar analítico, é que elas podem andar perfeitamente juntas e uma complementa a outra. E esse é o mais bacana, e vendo pela audiência, o pessoal está muito satisfeito. Galera, a gente recebeu muitas perguntas e vi que algumas são bem direcionadas. Logo mais a gente está compartilhando os contatos tanto da Amanda, do Henrique, do Paulo. Vocês podem contatar eles diretamente, caso a sua pergunta não foi respondida, tá? Infelizmente a gente teve, isso que é bom, teve muita pergunta, né? Mas eu quero trazer uma em particular que a Elisa complementou, sobre a questão que leads que vêm de links de campanhas, porém não respondem mais após clicar. Como tratá-los? Elisa, vou te trazer brevemente um acontecimento que até foi antes de a gente entrar aqui no bate-papo ao vivo, nós estávamos analisando um cliente que entrou conosco recentemente aqui na BI Machine. E foi muito curioso que essa pessoa entrou, se não me falha a memória, lá em 2020. Ela virou um contato nosso lá em 2020. E desde lá ela passou por diversas tentativas de ligações, de e-mails, e ela participou de diversos materiais nossos, e só virou o nosso cliente no final do ano passado. Resumindo a obra, o que eu quero dizer, você precisa, e aí tem um ponto que pode ser um novo reforço para a questão de geração de demanda, é que a gente não pode só ser responsável por trazer a demanda. A gente também tem que ter estratégias para que alimente esse contato. Porque a gente sabe, a cada 10 contatos que nós trazemos, talvez um está, de fato, no momento de compra. E esses 9 que a gente trouxe, eles vão simplesmente deixar de existir? Não. Então você, primeiro, invista em fluxos de automações, trabalhe se você não tem um processo de SDR, ou essa pessoa voltar para um remarketing mais assertivo. Aí vai depender, Elisa, muito do seu produto, do seu preço, das suas estratégias, tá? Até, pessoal, se vocês querem complementar algo assim para ajudar a Elisa, fiquem bem à vontade. É justamente isso, né? É nutrir com conteúdo, porque esse lead está muito topo de funil. Ele não está pronto para compra, e principalmente quando é ticket maior, esse ciclo de venda ele é maior, né? Então, no nosso caso, Gustavo, também acontece isso, né? O lead entra, não responde, não atende ligação, não quer contato, mas ele está ali, né? E muitas vezes lê um conteúdo, acessa a nossa calculadora de mercado, tudo isso vai deixando ele mais à vontade com a Econodata e com os nossos trials e com as nossas ferramentas, para ele ir conhecendo e entendendo qual é o tipo de problema que a nossa solução resolve, até ele ter o clique, é isso aqui que eu precisava, né? Então ele entendeu o que é aquela solução, como que ela funciona.
Aí ele está mais pronto para compra. Só que tudo isso às vezes leva um tempo. E aí, durante esse tempo, é ficar nutrindo com conteúdo, é entregar coisas de valor para ele. Ele não está pronto para comprar ainda. Então, é dar o que ele precisa naquele momento. São conteúdos de valor que podem acelerar essa jornada de compra dele para finalmente chegar no momento da transação de compra no final. Perfeito, pessoal. Galera, partindo aqui para nossa última pergunta, tá? E o Guilherme, acho que trouxe a pergunta que todo mundo tem, talvez, no seu consciente ou lá no seu inconsciente. A gente entende essa questão de ser menos comercial, mas no final do mês, né? Por exemplo, o Paulo, como CEO, precisa da meta. O Henrique, como liderando a parte do marketing, precisa atingir meta. A Amanda, com as contas de ABM, com o curso, precisa atingir meta. Como que a gente consegue, então, falando mais em ciclos B2B, se vocês puderem complementar um pouquinho para ajudar o Guilherme e acredito também muito da nossa audiência. Me permita, deixa eu só colocar um ponto dessa questão, eu já passo para eles, porque essa questão assim, é fundamental e a gente enfrenta sempre. É a balança de ser mais agressivo, né, de bater meta e vamos vender e começar a estourar para o lado do overselling, de vender o que tu não, features que tu não tem, né? Porque a pressão está tão grande, como é que eu vou vender? Tu começa a exagerar nesse ponto. E o outro ponto é aquela cultura boazinha, mais tranquila, de que não, vamos vender o que a gente tem, tá tudo tranquilo, não ter tanta pressão. Só que aí o vendedor se sente mais acomodado também. Então, como balancear esses dois pontos, né? Cara, isso é arte. Isso é arte. A gente tem uma cultura que está buscando muito esse meio termo, mas nós temos valores e premissas muito claras. Por exemplo, ética sempre. Eu prefiro não bater meta do que romper algum compromisso ético. Overselling, jamais. Né? Então, a gente tem muita clareza em relação a isso. Eu acho que colocar bem os limites e tu trabalhar dentro dos limites dos valores da tua organização ajuda a setar essa balança para ela funcionar muito bem. Eu, até complementando esse ponto, já que eu trouxe a discussão, né, de não ser tão comercial, o meu ponto principal é não confunda as estratégias. Se você vai fazer um webinar de topo e você colocar produto em mais da metade desse conteúdo de topo de funil, né, o que eram para ser um conteúdo mais de relacionamento, mais de oferecer algo, né, de gerar reciprocidade, destacar um produto ali é meio errado. Vai gerar frustração e a pessoa não vai entender. Então, o meu principal ponto é não confunda. Você vai fazer um webinar topo de funil, o webinar tem que ser topo de funil. Você vai ter que entregar aquilo que você está se propondo. Agora, uma prospecção outbound, um anúncio ali realmente já do produto, uma promoção de final de mês, aí você vai vender. Só que aí a questão só muita empresa vai fazer o conteúdo mais buscando o topo, né, buscando atingir uma base maior com conteúdo relevante e acaba se enganando aí no meio do caminho e traz um conteúdo comercial. Né? É como se não soubesse não falar de forma não comercial. Né? Então, assim, em algum momento você vai precisar falar comercialmente. Mas é bom ter muito claro para você e para sua audiência quando você está sendo comercial ou não. Porque senão você vai acabar atraindo a confiança da pessoa que depositou o lead ali naquele conteúdo. Se eu ficasse aqui, boa parte desse conteúdo falando sobre como o CRM da Plumes é maravilhoso, como temos muitas automações, a tela de relatórios e tudo isso, você como audiência provavelmente não ia se sentir tão confortável com o conteúdo que a gente está apresentando aqui do que, por exemplo, com as estratégias que eu mencionei até aqui, né, que os outros convidados também trouxeram. Né, eu acredito que tanto a Amanda quanto o Paulo não bateram tanto na tecla dos seus produtos. A ideia é realmente trazer estratégias para vocês. É mais essa questão, saber onde é relacionamento, saber onde é comercial. E, claro, né, dentro dessa dimensão também do que o Paulo falou, de quando, durante o processo de venda, você precisa acelerar e quando você pode, né, estender. Perfeito, perfeito, pessoal. Então, galera, a gente já está aqui no nosso último momento. Gostaria, então, de começar pela Amanda. Amanda, tu tem mais alguma observação para trazer? E também já agradecer a audiência, para ficar bem à vontade. Onde o pessoal pode te encontrar, os teus contatos.
Muito obrigada pela essa troca, foi enriquecedor. É muito bom ver os outros pontos junto com especialistas, né, na área. Como a gente respira a ABM, é interessante entender por outros especialistas, né, como é tratado. Então, eu quero agradecer, primeiramente. Deixo o meu contato, né, que é a Amanda Feitosa, no LinkedIn. Sou embaixadora da comunidade de mulheres no ABM, um dado muito importante. Aqui no Brasil, a maior parte de ABMers são mulheres. E aí, hoje, a nossa comunidade já chegou a 115 mulheres no ABM. Então, a gente faz várias trocas, né, de o que está dando certo, o que não, que momento que para no compliance, né, porque é uma alta personalização. Então, de fato, ali tem uma troca muito enriquecedora, além da nossa certificação de ABM, que estamos formando mais profissionais, já que é uma nova tendência. Muito obrigada. Perfeito, Amanda. E, Paulo, quiser trazer suas contribuições também, finalizar aí com a audiência. O pessoal exigiu bastante de ti hoje, né? Isso é bom. Legal. Não, eu adoro perguntas, responder perguntas, porque além de estar ajudando as pessoas também, a gente também tem um feedback de quais são as maiores dores e as maiores dúvidas, né? Então é muito legal essa interação na linha de frente. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo pessoal que assistiu e que fez as perguntas. Obrigado, Gustavo, pelo convite da BI Machine. Obrigado, Amanda e Henrique, pela participação. Foi muito legal esse papo com vocês. E eu vou propor o seguinte: como teve uma cacetada de perguntas, eu gosto de responder, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que acabando a live aqui, eu já acesso o Instagram e vou começar a responder as perguntas de vocês. Que vocês tenham adicionais ou que ocorreram aqui e não foram respondidas, tá? Então, meu Instagram é Paulo Kriser, tudo junto. É o meu nome aqui embaixo, que está na tela, só que tudo junto, né? Paulo Kriser, no Instagram. Me adiciona lá, me manda um direct com a pergunta, que em seguida eu já vou estar respondendo, tá bom? E, pessoal, de novo, obrigado aí pela participação, pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês. Show de bola, Paulo. Mais uma vez também agradecer a presença sua e da Amanda e Henrique. Fica aí à vontade. Opa. Bom, pessoal, muito obrigado aí por participar, né? Obrigado pelo convite, Gustavo, por estar aqui. Obrigado, Paulo e Amanda, pelos insights aí também. Já anotei algumas coisas aqui para a gente trazer para Plumes. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui hoje também. E, né, eu também deixo minhas redes à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida que vocês queiram comentar sobre marketing, inbound, conteúdo, podem vir lá me procurar no LinkedIn, né, Henrique Lubick, né, da forma como está escrito aqui na tela. É bem fácil de achar. E também, se você quiser saber mais sobre um CRM para vendas complexas, você quer analisar sua geração de demanda, você quer entender quais campanhas que trouxeram mais resultados, se foi prospecção, inbound, ABM, vem falar com a gente aí, a gente tem um sistema para te ajudar. É isso. Boa, pessoal. Show de bola. Em nome aqui da BI Machine, agradecer a presença de vocês, nossos grandes parceiros aí de conteúdo. Também a toda a audiência que acompanhou, deixou suas perguntas, pessoal. Muito obrigado. Foi, sim, muito, muito bacana a interação de vocês. E também teve um comentário que chamou muita atenção. Galera, agora botar na prática. Essa é uma... Talvez seja a grande tendência, não só conteúdo, agora colocar na prática. Colocar na prática, que é onde a gente colhe os resultados, e também tiverem aí dúvidas sobre a BI Machine, o que nós fazemos, tem aí os nossos contatos. A gente tem uma solução de BI corporativa, então ajudamos empresas a centralizar seus dados e tomarem melhores decisões. Tenho aqui um link do nosso teste gratuito para você conhecer mais a nossa solução, entender mais, conversar com o nosso time também. Pessoal, fiquem de olho nos próximos conteúdos e agradecemos a presença de vocês e um ótimo dia para vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado.